Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite de terça-feira. Como já é de costume, né? Nós temos uma palestra com um especialista todas as terças e hoje não é diferente. Nós temos aqui um excelente profissional, gabaritado, conceituado, o terapeuta ortomolecular e biomédico, Cleuber Borges, né? Dr. Cleuber Borges. E olha o tema que o Dr. Cleuber vai abordar hoje: ansiedade. Ansiedade. É um fato que a ansiedade, quando chega naquele grau extremo, interfere em tudo na vida da pessoa, né? Mas quais as causas? Como lidar? Como reduzir? Dr. Kleber vai falar sobre esse assunto e em um momento da apresentação dele, ele vai trazer pessoas que vão contar como que conseguem lidar com a ansiedade, como conseguem controlar a mesma, e tudo isso de uma forma simples, natural e com comprovação científica, né? Que é o mais importante. Então, aí está o tema, a ansiedade, que é um assunto que nunca é demais se falar. Aproveito essa parte introdutória para pedir a você que relembre as pessoas que você fez o convite durante o dia, durante a semana. Nós já anunciamos esse tema na live anterior, que foi apresentada pelo Dalton, né? Ele falou do aspecto de da depressão e já linkamos aqui para a ansiedade. Então, chegou o dia dessa palestra extraordinária. Eu quero ressaltar uma coisa muito importante relacionada ao Dr. Kleuber, que ele não é um funcionário da empresa que patrocina essa live. Ele é um idealista e ele vem aqui generosamente compartilhar essas informações, porque tanto o Dr. Kleuber como o Dalton e o Dr. Sunaik, que estão conosco aqui nessa empreitada, querem o bem da humanidade. Eles querem o bem da humanidade. São idealistas, querem o melhor para cada um de vocês. E nós sabemos que conhecimento é tudo, né? Muitas pessoas sofrem, estão doentes por causa da desinformação, da falta de conhecimento. Então, vamos entender o que é ansiedade, né? Dr. Kleuber, mais uma vez, uma honra estar com você, né? Permita-me chamá-lo assim, afinal, já são anos juntos, né? Então, Verdade. uma vez, uma honra por nos brindar com essa palestra tão importante. E, principalmente, como prevenir e reduzir o quadro de ansiedade. Kleuber, seja muito bem-vindo. Kleuber, que é ortomolecular, é morfologista do sangue vivo, é biomédico, né, em curso também, biomedicina, e está aqui conosco, pelo menos uma ou duas vezes por mês, nos brindando com essas informações. Meu amigo, é com você, seja muito bem-vindo, uma excelente apresentação, Kleuber. Obrigado, Orlando. Obrigado, Timol, pelo convite, né, de estarmos aqui para conversar com vocês, bater esse papo, né, de uma forma, numa linguagem natural, onde que a gente pode entender, né, e compreender, né, tudo que acontece com o nosso corpo, né, nós vamos falar dele, né, do nosso corpo. E isso é muito legal, né, eu gosto muito de estar aqui com vocês às terças-feiras à noite, logo após a palestra, né, do negócio que acontece antes de nós falarmos sobre a saúde, né? Bom, e o nosso bate-papo hoje será sobre esse tema, né, muito importante nos dias de hoje, e que muitas pessoas têm e nem sabem que tem, né? Que é a ansiedade, né? As causas, né? Os sintomas, os tratamentos, né? E a prevenção, que é muito importante, né? Muito mais importante do que tudo isso. Aliás, tem um ditado que diz: é melhor prevenir do que remediar, não é verdade? O custo é bem menor. Olha só, queridos, você sabia que o Brasil hoje ele é campeão em casos de ansiedade?
Bom, não seria diferente, né? Nosso país, ultimamente, passa por diversas situações, né? Principalmente no campo da política, e isso nos deixa, né, com os nervos à flor da pele, né? Muito estresse, né? Então, não seria diferente, né? O brasileiro realmente é uma nação que tem aí quase 20 milhões, né, de ansiosos, né? De ansiosos. Eu espero que nessa noite não esteja ninguém aqui com esse problema, né? Mas, se estiver, fique até o final e nós vamos brindar vocês para você entender como e onde é que acontece, né, esses sinais de ansiedade, tá ok? Olha, fala-se em 20 milhões de brasileiros, né? 9% da população do Brasil que sofre com ansiedade. Eu acredito, sem medo de errar, que o número é bem maior, né, do que esses que são consolidados, porque tem aqueles que são registrados e tem aqueles que tá por aí, né, que ninguém contabilizou ainda. Então, esse número é muito maior. E só esse que é contabilizado é 3 vezes maior do que qualquer país ou nação do mundo. Então, nós vemos aqui que é um assunto muito importante para todos nós, principalmente para aquelas pessoas que gostam de cuidar da sua saúde. E cuidar da saúde não é viver tomando remédio, remédio para isso, remédio para aquilo, mas para, né, cuidar-se de uma forma natural, através da sua alimentação, através de um estilo de vida mais saudável possível, certo? Então, vamos ver o que realmente é ansiedade, né? Quais são os transtornos que dela advém e para as pessoas que sofrem deste distúrbio, tá bom? Então, antes disso, antes da gente começar, nós vamos assistir um pequeno vídeo que eu espero que seja elucidativo também. É um preâmbulo, ok? Vamos ver. Sabe quem eu sou? Meu nome é ansiedade. Eu sou um medo de não dar certo, de não saber responder, de cair e tropeçar na frente de todo mundo. Sua pior fantasia de coisas que podem acontecer justo quando tudo precisava ser perfeito. Eu te torturo com perguntas internas. Será que você estudou direito? Conferiu a mala? Fechou tudo? Tem certeza? Eu posso ser absolutamente saudável. Eu sou um sinal de alerta de que é preciso estar atento e pronto para o que está por vir. Quando tudo acaba e dá certo, eu viro uma sensação leve de dever cumprido, uma espécie de caramba, eu consegui. A grande questão é quando eu nunca diminuo. Continuo sempre no mesmo ritmo de cobranças, de preocupações. Uma tensão constante e crescente que vai minando a energia e a saúde da pessoa. Férias, sombra e água fresca. Era pra você estar feliz e descansada? Era. Mas aí você olha pro marzão, toma uma água de coco e pensa: se alguém morrer, será que me contam ou escondem até eu voltar? E o dinheiro, será que vai dar até o final da viagem? E o meu trabalho, será que ele tá mesmo garantido? As preocupações são como as ondas do mar, mais fortes, mais fracas, mas não param. Sempre brotam e atormentam a alma. Os conhecidos dizem que você procura as preocupações. Não é verdade. Você não consegue fazer diferente. A ansiedade, ela é como um elefante que vem passando, te dá uma encarada, gosta de você, senta no seu colo, bem em cima de você. Até para respirar é difícil. Às vezes você vê uma pessoa na rua tímida que mal abre a boca e pensa: nossa, como ele é calmo, né? Talvez não seja. Não fala, mas pensa. Pensa o tempo inteiro e como pensa. Se preocupa o tempo todo, controlado por fora, mas irritadíssimo por dentro. A mente que não para também não dorme. A insônia é muito comum, boca seca, suores excessivos, mãos geladas, tontura. As dores são muitas, nas costas, na barriga, em lugares diversos. Comem muito ou não comem nada. Dormem muito ou, ao contrário, não dormem nada. Bebem demais, fumam demais. Os excessos frequentes costumam ser um sinal de alerta. Um sinal de que é preciso estar atento ao perigo. No medo de não fazerem direito, acabam nem fazendo. Vão protelando, empurrando com a barriga. Os outros acham que é preguiça, que é má vontade. Mas não é. É angústia.
A ansiedade corrói, destrói a alma. Se a ansiedade estiver te atrapalhando no trabalho, nos relacionamentos, na escola, procure ajuda. Busque um psicólogo. Fazer terapia é um ato de coragem. Só para fortes. Tire esse elefante de dentro da alma. Bom, pessoal, a gente viu aí, né, que as preocupações, elas causam, Sabe quem eu sou? né, causam um estresse muito grande, né? As pessoas, geralmente, quem tem ansiedade, fica nessa neura, né, de querer saber as coisas, de procurar, preocupados com tudo, né? Então, vamos analisar aqui, né, algumas causas, né, da ansiedade, certo? Então, por que ela acontece? Né? Como toda enfermidade, né, ela tem um princípio. Toda enfermidade ela tem um princípio. As enfermidades elas não vêm por acaso. É isso que a pessoa precisa entender. Você que é ansioso precisa entender isso. Há um princípio, tem um começo, né? Então, como eu sempre falo nas minhas apresentações, o nosso corpo é muito dinâmico, né? Muito multifacetado, né? E ele foi projetado para fazer 3 atividades. Limpar-se sozinho, né? Nós temos aí o sistema linfático, o sistema digestivo, né? O sistema urinário. Curar-se sozinho, né? Que é o sistema imunológico. E adaptar-se, que é normalizar a homeostase, né? Então, essas 3 funções, limpar sozinho, curar sozinho e adaptar-se, já vem inato no equipamento do nosso corpo, né? Precisamos entender que esse corpo não sou eu, não nos pertence, nós não temos domínio sobre o nosso corpo. Nosso corpo ele é auto-administrável, certo? Ele é auto-administrável. Nós somos apenas passageiros. Somos apenas passageiros. E a ansiedade, ela se manifesta mais no campo mental e emocional. É assim que as pessoas se identificam que estão com ansiedade ou não. Mas ela também se apresenta com reações orgânicas, né? Que nos causam muitos transtornos, certo? Então, ela não é uma coisa que vem de fora para dentro, não é os acontecimentos que nos fazem ficar ansiosos. Na verdade, o nosso organismo, por inteiro, é que está com estresse. Esse estresse é que gera essa atividade mental muito acelerada, certo? Então, quais são as principais causas da ansiedade? Bom, existem muitas causas, mas nós elencamos aqui 7 para que a gente possa ter um campo de pensamento, certo? Então, a primeira delas é o abuso de substâncias biocidas, né? Substâncias que são contrárias à vida. Eu incluo aqui também uma alimentação pobre de nutrientes, né? Pacotes, bolachas e etc., né? Também uma água pobre de minerais, pH baixo, né? Água morta, né? Refrigerantes, bebidas alcoólicas, remédios químicos, e por que não dizer também o café, né? Que é um dos elementos que ajudam a ampliar a ansiedade, certo? O outro são as doenças físicas, né? Ou seja, um corpo já debilitado por anos, né, tratando de determinadas enfermidades ou sintomas, né, que a maioria das pessoas tratam de sintomas, né, como se fossem as doenças, né, e tratando desses sintomas com remédios químicos, isso interfere em outras áreas do corpo, né? E isso vai gerando outros distúrbios, né, no organismo, certo? Principalmente danos no fígado, danos no baço, danos nos pulmões. Então, isso também vai favorecendo a criação, né, e o desenvolvimento de distúrbios de ansiedade, né?
os distúrbios hormonais, né? Ou seja, as duas causas primeiras já contribuem para um funcionamento mal dos intestinos, o que causa deficiência, principalmente da serotonina, né? Que é um hormônio que 90% dele são produzidos no nosso intestino. E outro também que causa distúrbios hormonais é a questão da produção de GABA, né? Que o GABA ele é produzido no cérebro, ele é um neurotransmissor muito importante que ele é produzido, como eu já falei, né, no cérebro, e ele é um neurotransmissor inibitório de determinados sinais que, com a atividade do sistema nervoso central, ele faz com que diminua essa atividade, né? Porque o ansioso ele fica com um estado nervoso numa atividade muito grande, certo? O quarto evento são os eventos traumáticos, ou seja, eventos onde envolve muita sensibilidade, né? Ou seja, que abala o nosso sistema nervoso, né? Por exemplo, como uma separação, né? Um divórcio, morte de um ente querido, né? De um filho, de um pai, de uma mãe, um parente próximo, né? Um acidente com fatalidade. Então, esses eventos traumáticos, em um corpo que já vem sendo depauperado, digamos assim, com um estilo de vida diferenciado, né? Não muito saudável, então pode ser um gatilho aí, né, para desenvolver um grau de ansiedade, né? O estresse, nós já sabemos, né? Discussões cotidianas no trabalho, tudo isso gera estresse, né? Trabalho noturno, estudo noturno, ambientes barulhentos, falta de descanso corporal e mental nos finais de semana, ou seja, a pessoa trabalha a semana inteira e no final de semana ela ainda trabalha muito mais, não dá descanso para o organismo, então isso vai gerando um estresse oxidativo no seu organismo, certo? Os fatores ambientais também, o sexto fator, né? Ele também provoca isso, ou seja, são locais onde a pessoa dorme, né? De uma forma inadequada. Nós já falamos aqui até no direcionamento, né, de se colocar a cama, né? A questão do mofo, né? A questão de umidade nos ambientes fechados, né? A pessoa também só anda calçada, ela não coloca os pés no chão, né? Só anda isolada da terra, digamos assim, né? Com calçados de tudo quanto é tipo, né? Falta de ar livre também, falta de mato, de floresta, né? De sentir o cheiro da relva. Então, esses fatores ambientais também interferem. E hoje, principalmente, quem mora nas grandes cidades, é um grande fator, né? De tornar a pessoa ansiosa, né? Por isso que chega nos finais de semana, o pessoal abandona a cidade, né? Vão para a praia, para rios, as pessoas fogem das cidades nos finais de semana, certo? E outro ponto também é a genética, né? A pessoa pode herdar uma herança genética não muito boa de seus pais, que já são ansiosos, então, evidentemente, aquela criança já vem com uma tendência, né, para desenvolver problemas no seu organismo, e isso vai gerar também princípios, né, de focos de ansiedade no seu organismo, né? Então, todos esses fatores, eles favorecem a manifestação de transtorno de ansiedade, tá? E se não forem percebidos a tempo, eles podem levar a pessoa a desenvolver algo pior, né? Então, às vezes a pessoa tem ansiedade e ela não percebe que tem. Então, nós vamos ver agora aqui alguns sintomas, e é importante que a pessoa faça essa avaliação para saber como é que ela está, né? Então, os sintomas ele pode ser emocionais, fisiológicos, cognitivos, comportamentais, tá? Tudo isso envolvido. Olha que não é pouca coisa, né? Mas você pode interferir de uma forma que
possa atuar na prevenção de algo dessa natureza, tá certo? Os emocionais tristeza constante, né? Nervosismo, irritabilidade, medos irreais, né? Impaciência, né? E tudo isso, né, já são sinais de que você está desenvolvendo focos de ansiedade. Tá? Fisiológicos, formigamentos, né, nas mãos, nos dedos, no braço, na perna, falta de ar, insônia principalmente. Um dos fatores que faz com que a ansiedade se prolongue, se desenvolva é a insônia. E hoje é o mal do século, né? As pessoas não querem dormir, né? Não querem dormir, rejeitam dormir. Na verdade, alguns até desmaiam, né? Não dormem, só desmaiam ali, onde tiver, no sofá, na cadeira. Às vezes a pessoa não dorme de noite, durante o dia fica cochilando, tá certo? Dor de cabeça e dores musculares também. E os cognitivos, indecisão, né? A mente não consegue ter uma memória fraca, certo? Baixa concentração, preocupações frequentes, né? Preocupações é você se preocupar com uma coisa que ainda nem aconteceu, você nem sabe que vai acontecer e você já está se preocupando com aquilo, né? Pensamentos repetitivos, comportamentais, procrastinação, impulsividade, agressividade, fala acelerada, dificuldade para falar. Veja que são bem pontos diversos, né? Mas que nos chama atenção para alguma coisa, para nós sabermos se nós estamos realmente desenvolvendo ou não transtornos de ansiedade, né? Na parte psicológica, você vê ali, ó, os transtornos de ansiedade, na verdade, eles são resultados, tá? Eles não são a causa, eles são os efeitos. É bom que se entenda isso, tá bom? Vou repetir, os sintomas psicológicos do transtorno da ansiedade, eles não são resultados, não são as causas, mas os efeitos. E eles procedem de uma desarmonias orgânicas que vão se acumulando, né, dentro desse organismo, devido a quê? Uma má nutrição, uma má hidratação celular, e isso se reflete no corpo físico, tá? Então, começa a existir um desequilíbrio na mente da pessoa que sofre de ansiedade, devido a quê? Deficiências orgânicas, nutricionais, certo? E a pessoa não se apercebe disso. Então, preocupa-se somente com a parte emocional, como se esse fosse a causa do problema, né? O que não é verdade. O sangue que chega ao cérebro é um sangue de péssima qualidade, o que nós conhecemos como estresse oxidativo. E vale ressaltar que esses dois sintomas, tanto o físico quanto o psicológico, eles se retroalimentam, né? Eles ficam se retroalimentando. Enquanto a pessoa não se conscientizar que antes do mental, né, precisa corrigir o orgânico, né, o físico, químico do seu organismo, esse processo vai continuar ininterruptamente. Tá? Lá na frente vamos falar mais sobre isso. Mas vejam bem, né, ó, medo de ansiedade excessivo, e ansiedade excessiva, compulsão alimentar, as pessoas ficam na ansiedade, não, tem que comer alguma coisa e tal, olha como é que eu estou tremendo, e fica, né, e isso vai gerando transtorno no seu aparelho digestivo, né? Insônia. Insônia ocorre justamente porque a alimentação na hora errada, alimentação errada, né? No horário noturno, né? Muitas atividades noturnas, entendeu? A pessoa não consegue se desligar, né? Depois da live fica até altas horas, né? Em vez de dormir para deixar a mente trabalhar, não é verdade? Dificuldade de concentração e fadiga. E isso acontece mais à noite, porque a noite não foi feita, né, para a gente comer, para a gente fazer muita coisa. A noite foi programada pelo Criador para que a gente pudesse dormir. Enquanto você dorme, seu corpo se restaura. No outro dia você está voando, certo?
E o que é que acontece com o sistema físicos, né? Ó, tremores, cansaço, sensação de falta de ar ou asfixia, batimento cardíaco acelerado, suor excessivo, pessoas que suam muito, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, tensão muscular, ondas de calor e calafrios. Então, tudo isso são processos de um organismo que está desarticulado, em desarmonia, né? Então, quando acontece uma crise de ansiedade, algumas coisas acontecem com o seu corpo, não é só com a sua mente, né? Então, olha só, o cérebro há um desequilíbrio de serotonina, por isso que você não dorme, por isso que você fica, né? Tristeza, né? Não é? Está sempre cabisbaixo, né? A musculatura, o corpo dolorido, o coração, de vez em quando taquicardia, não é o Red Bull que você está tomando, dando taquicardia, né? Intestino, né? O órgão recebe menos sangue, com isso ele funciona menos mal, né? Menos mal não, funciona mal, né? Mãos, suor, tremores, coceira na mão. Tem pessoa que diz que é dinheiro, mas não é dinheiro. A coceira na mão pode ser, né, um evento de ansiedade, né? Formigamento ou coceira na pele, dor e até vômitos, peito, falta de ar, olhos, visão turva e embaçada. Isso são efeitos que acontecem no seu corpo. Não é tudo de uma vez, são eventos separados, tá certo? Então, tudo isso acontece no seu corpo como resposta convidativa aos processos mentais que acomete a mente da pessoa que tem ansiedade, né? E essas perturbações orgânicas elas não ocorrem por acaso. Entendeu? Então, a pessoa precisa entender esses sintomas e fazer uma comparação, né? O que está acontecendo na minha mente, o que está acontecendo no meu organismo. Só precisa parar, pensar, para começar a entender que essa crise de ansiedade que ela está tendo não está acontecendo só na mente dela, está acontecendo no organismo dela, certo? No organismo dela. Mas a ansiedade, será que tem alguma coisa a ver com depressão? Né? A ansiedade, se ela não for bem cuidada ou controlada, ela vai, aos poucos, levando a pessoa a um quadro. Antes da depressão, a ansiedade, vem a síndrome do pânico, certo? A síndrome do pânico é um sintoma de morte súbita, né? A pessoa tem a sensação de que vai morrer, de que alguma coisa vai acontecer. É terrível quem tem a síndrome do pânico, né? A pessoa tem medo de sair, tem medo que vai acontecer alguma coisa. E se ela não cuidar, ela vai passar para a síndrome de burnout, né? Que é a síndrome do esgotamento profissional, exaustão extrema, né? É como se a pessoa não visse mais o fim do túnel, né? Não, ela por excesso, né, de trabalho, essa síndrome de burnout está muito ligada a isso, né? Você chega a um ponto que a pessoa não vê saída, a pessoa está tão, né, travado que para mesmo, né? E aí, após essa síndrome do pânico, síndrome de burnout que ela pode desenvolver, ela chega à depressão. A depressão é a paralisação de tudo, né? Quando a pessoa chega no fim do túnel e vê que não tem luz lá no fim do túnel. Ela não consegue mais ver saída. A pessoa vai entrando num mundo em que há uma angústia muito grande e a pessoa, na verdade, pensa até em tirar a própria vida, né? Mas não é ela que quer tirar a própria vida, é a situação em que ela está, o organismo dela está numa situação que o cérebro dela está tão mal nutrido que isso provoca uma desarmonia generalizada nos seus pensamentos, entendeu? Então, uma pessoa não consegue sair daquela situação, ela precisa ser ajudada. E, muitas vezes, o tratamento que é dado não é um tratamento para corrigir, é um tratamento para deixar a pessoa paralisada, certo?
É preciso saber que a depressão que a pessoa está aqui na mente pensando, ela não está ocorrendo aqui. Na verdade, o início dela começou lá nos seus intestinos, que passa para o seu sangue, e o seu sangue passa para a sua mente. Entende? Então, vejam como a ansiedade ela pode progredir. Então, o que pode ser bacana, o que pode ser bonito no momento, né? Tem gente que acha até bonito ser ansioso, né? Mas, na verdade, não é. Bom, mas será que a ansiedade tem cura? É possível tratar a ansiedade de uma forma natural? Ansiedade tem cura. Toda enfermidade tem cura. Mas para que isso possa acontecer, tem que haver mudanças. Porque só existe cura se houver mudança no estilo de vida. Porque, na verdade, né, a ansiedade, como qualquer outra enfermidade, ela está linkada com o seu estilo de vida. Tá certo? Como eu me alimento? Como eu me hidrato? Como eu descanso o meu corpo? Então, para que possamos obter a cura de qualquer enfermidade, nós precisamos também identificar, né? Identificar essas três ocorrências, né? Quando é que ela ocorre? Onde ela ocorre? Qual local do meu corpo mais é afetado? E por que que ela ocorre? Né? Quando, onde e por quê? Nós precisamos ter essas respostas, para a partir daí a gente começar a buscar as mudanças que são necessárias para o nosso organismo. Então, que possamos entender que nenhuma enfermidade é obra do acaso. Nós podemos até nem saber por que estamos com aquela enfermidade. Poxa, mas eu faço tudo certo, eu não faço isso, não faço aquilo. Será? Né? Então, a gente tem que buscar os meios, né? E os meios você não vai encontrar só na farmácia. Não adianta você chegar lá e comprar aquele tarja preto para tomar, ou vermelho, sei lá, que não vai resolver o teu problema, certo? É preciso mergulhar mais fundo. Então, por que é que nós adoecemos? Muitas vezes o estresse, né, orgânico, a poluição eletromagnética. Hoje nós estamos, né, cercados de eletromagnetismo, né? Eu mesmo estou aqui no meu escritório, no meu consultório, cercado com isso, né? Mas eu tenho outros produtos que me protegem desse, que é a pulseira, né? A palmilha, né? Tudo isso me ajuda a me proteger dessa poluição eletromagnética, né? Outra coisa é desnutrição. Desnutrição, a pessoa pensa, não, mas eu como muito bem, mas você pode estar comendo muito mal, né? E isso você está causando desnutrição. Não adianta você pensar que está comendo bem se você não está mastigando bem, né? Se você não mastiga bem, você não tem boa absorção. Se você não tem boa absorção, você vai ter, né, problemas na qualidade do seu sangue, você vai ser malnutrido. E vai poluir a sua corrente sanguínea e vai causar uma descarga, uma sobrecarga ao seu sistema renal, que vai começar a retirar toda a sujeira pelo sistema renal, pelo sistema urinário, e isso vai começar a causar infecções lá na área, né, urinária, certo? Muitas vezes a pessoa está desenvolvendo cisto nos ovários, a pessoa está desenvolvendo inflamações genitais, e não sabe por quê, né? Mas está no prato, tá certo? Infecções, que é provocada também por desnutrição, tá certo? E toxinas, que também são geradas por um processo digestivo totalmente equivocado. E isso tudo faz com que o nosso corpo adoeça, e aí vai começando os estresses orgânicos, tá certo? Que vai gerar, com certeza, uma ansiedade, tá bom? É muito importante que a gente saiba o seguinte, que existe uma ciência que chama-se
cronobiologia. Seria muito interessante que todos vocês que participam aqui, que estão aqui hoje, nesta noite, procurem conhecer a cronobiologia. É uma ciência que ela surgiu na década de 1960, né? Por entender o quê? Por entender que a natureza, através dos seus fenômenos temporais, dia, noite, sol, chuva, tudo isso interfere na vida dos seres vivos. Ou seja, os ritmos da vida, aos quais chamamos de ciclos vitais. Eles estão relacionados com o tempo e com a natureza. E, por ignorar isso, muitas pessoas estão adoecendo, certo? Estão adoecendo. Então, vejam bem, a cronobiologia, ela identificou 2 ciclos. O ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas, que é 12 horas dias, 12 horas noite, e o ciclo circasseptano, que é os ciclos que ocorrem a cada 7 dias. Tá? Então, nós precisamos entender isso, que a gente precisa respeitar a natureza. Se nós não respeitarmos a natureza do nosso corpo, nós vamos se dar muito mal, entendeu? Se um carro foi projetado para andar na velocidade máxima de 80 e eu ando a 180, eu vou fundir o motor desse carro. A vida útil dele vai ser bem menos. Se ele foi projetado para durar 10 anos, eu rodando a 80 e eu rodo a 180, esse carro vai durar bem menos tempo, né? Certo? Então, nós precisamos entender que nosso corpo é primitivo, gente. Nós estamos em 2023, né? Depois de Cristo, que tem outros anos antes de Cristo, né? Mas vamos dizer aí, eu não acredito nos bilhões de anos, eu acredito em milhares de anos. Então, vamos dizer aí, 10 mil anos, né? 5 mil anos. Então, o nosso corpo é primitivo, desde quando ele foi concebido até hoje. É primitivo, então ele precisa da natureza. Não adianta a gente mudar, querer mudar as coisas todas, colocar uma série de coisas, sapato com a sola desse tamanho, só anda calçado, meia apertada, né? Eu, às vezes, vejo pessoas que vai fazer caminhada, vai todo apertado que o corpo não respira. Não se faz caminhada com roupa apertada. Se faz caminhada com roupa folgada, para que o corpo respire através dos poros. Nós não temos couro, nós temos poros, pele. Então, precisamos entender isso, que a pele respira, certo? Então, pessoal, esses ciclos são muito importantes. Olha só, porque durante o dia, de acordo com o horário do dia, a energia vital que nos mantém vivos, ela circula por todo o nosso corpo. Durante o dia está numa fase, durante a noite está em outra. É o ciclo biológico humano, né? E por não saber disso, a gente está fazendo qualquer coisa. Agora, é importante você, pelo menos, saber disso, né? Você saber que das 15 às 17 horas é a sua bexiga que está fortalecida com energia. Das 17 às 19 é o seu sistema renal. Certo? Olha só, de 7 às 9 da manhã é o estômago. Por isso você tem que comer como um rei, como uma rainha. Das 11 às 13 está no coração, por isso que tem gente que come muito e morre infartado, certo? Porque não é hora do estômago, é hora do coração, então coma com moderação. E das 19 às 21 é a circulação do corpo. As pessoas se empanturram e aí vai ter insônia, vai dormir mal. Tem gente que ronca, né? Tudo isso porque está fazendo tudo ao contrário da natureza do seu corpo. Agora vem a chave do problema. Você que tem ansiedade, fique bem focado agora, porque é isto aqui. A ansiedade, na verdade, é uma deficiência de energia no fígado e no baço, certo? Essa deficiência de energia no fígado e no baço, porque muita gente tem gordura no fígado, muita gente agride o fígado, tá? O baço é um órgão linfático, né? É onde controla, né, ali as nossas hemácias, o sangue
passa por ele, e ele tem uma importância muito grande na distribuição sanguínea, o baço. Tá? E o fígado é quem coloca os nutrientes, entendeu? Nas nossas células, nas hemácias, certo? O fígado tem mais de 650 funções. Então, se ele está sobrecarregado, se o seu baço está sobrecarregado, né, isso vai interferir no desequilíbrio do nosso sistema nervoso. E o sistema nervoso interfere na produção do aminoácido chamado GABA, cuja substância bioquímica é produzida pelo cérebro. Então, esse sangue, né, com essas anomalias, vai dar problema, tá certo? Então, o desequilíbrio desses órgãos, com certeza, vai levar dano ao sistema nervoso. Né? Então, aí, com a produção de GABA prejudicada, né, que é um neurotransmissor importante, inibitório do cérebro, ou seja, ele baixa, né, ele baixa a atividade cerebral, né, a atividade nervosa, né, mantém equilibrado, entendeu? Então, olha só, o ácido gama-aminobutírico, GABA, é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Seu papel é o quê? Acalmar os nervos do sistema nervoso central. Altos níveis de GABA melhoram o foco mental e o relaxamento, enquanto níveis baixos podem causar ansiedade e também têm sido associados à epilepsia. Você está entendendo que o negócio é mais embaixo, não é só em cima? Então, a pessoa que tem ansiedade, ela precisa entender que ela precisa cuidar do seu fígado. O figueiredo está com problema, o seu sangue está sujo, precisa limpar o sangue, porque está tendo problemas, né, no seu sangue, né? Intestino está ruim. Lembre-se que a saúde sempre começa pela boca, né? Entendeu? Então, nós precisamos entender isso, por isso que está muito focado todas as enfermidades no estilo de vida da pessoa. Certo? E hoje nós estamos falando sobre ansiedade e como você pode se livrar dela. Você só vai se livrar da ansiedade se você entender isso que nós estamos falando aqui hoje e mudar o seu estilo de vida. Tá? É uma oportunidade que você está tendo hoje de conhecer que a sua ansiedade está conectada com o seu fígado, com o seu baço e com a produção de GABA, porque o seu sistema nervoso está em baixa, tá certo? E olha só, pessoal, quando a gente faz a análise da íris de uma pessoa, a gente vê logo de cara esses riscos aí que vocês estão vendo, certo? Ó, tá vendo aqui? Essas linhas aqui significam ansiedade mental, tá vendo? Esse aqui é mais ansioso do que esse. Esse está superficial. E esse daqui, você já vê que tem um corte profundo. Esse aqui, misericórdia, né? É ansiedade da braba. Bom? Então, reflete logo nos olhos. E olhe só, bem aqui ao redor da pupila, é onde está o sistema digestório, é onde tudo acontece. É de lá que sai, né, para todas as ramificações do nosso organismo. Então, quando a pessoa está ansiosa, não é aqui a parte cerebral, certo? Não é só o cérebro que está ansioso, é o corpo todo, passa pelas pernas, pelo pulmão, pelo fígado, pelo baço, está todo mundo ansioso, tá certo? E não é só os olhos que refletem a parte da ansiedade. Não, olha o sangue. Tá vendo? Você tem aqui 3 figuras: o sangue normal, um sangue cola e uma agregação eritrocitária. Agora eu te pergunto, aqui é o sangue normal de uma pessoa, tá? Vejam que os glóbulos vermelhos estão soltos e transitando. Agora vê esse daqui, ó, tudo colado. Sabe por que ele está colado? Porque essa pessoa se alimenta muito mal, não mastiga os alimentos, ela engole. Aí o que é que acontece desse processo daqui? Esse daqui que tem agregação eritrocitária,
está muito ruim. É aquele que tem aqueles riscos mais profundos na íris. Então, aqui é um sangue de uma pessoa com ansiedade, né? Ou seja, é uma pessoa com estresse oxidativo, tá certo? Então, tudo isso é importante a pessoa saber do que é que está acontecendo no corpo dela. Que não é só ela tomar um comprimidozinho que vai resolver, não, tá certo? Ela precisa mudar os seus hábitos, tá bom? Vejam bem, o sistema circulatório e o sistema digestivo. Esses dois sistemas são os mais importantes que a pessoa deve cuidar, aquela pessoa que tem ansiedade, né? O sistema digestivo é o principal, é o comandante da nossa vida. Aparelho digestivo bom, vida longa. Aparelho digestivo ruim, infelizmente, uma vida breve. Bom? Então, o sistema circulatório é que leva o sangue para todo o nosso corpo, todo o nosso organismo. Certo? Vejam como nós temos que analisar as coisas com mais profundidade. Tá? Então, é preciso que nós possamos entender isso, né? Que o sangue é a vida de todo o nosso organismo. É ele que circula por todo o nosso corpo. É ele que leva a vida para todos os nossos órgãos. E o sistema digestivo é o que alimenta o sangue. É o que dá energia. Com os nutrientes, né, os quais nós consumimos no nosso dia a dia. Tá certo? Então, se o processo digestivo é ruim e precário, é lógico que o sangue também será de uma qualidade ruim. Resultado, tudo vai mal no corpo se os seus intestinos não têm uma produção boa, né? Certo? E agora nós vamos dar 7 dicas para você controlar a ansiedade, né? 7 dicas para você controlar a ansiedade. Respire ar puro, certo? Bom, primeiro, você tem que procurar apaziguar a sua mente. Meditação. É muito bom praticar meditação, certo? Procure meios de como você pode fazer isso, ter tempos. Até você, no seu descanso semanal, você está meditando, né? Procure lugares com árvores, com rios, com lagos, com pássaros, onde você vá para o zoológico, vá para uma praça, medite ali. Não precisa você ficar naquela posição de lótus para estar meditando. Você tem que dar paz à sua mente. Por isso que nós precisamos do ciclo circadiano, né? Para poder nós termos aqueles ciclos de descanso, que aquilo é que vai fazer efetivamente com que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, né? Atividades físicas moderadas, pessoal. Nada, eu vejo gente fazendo exercícios, meio-dia, sol a pino, e o cidadão correndo no meio da rua, às vezes pegando peso, fazendo coisas no horário totalmente equivocado, né? Equivocado. E isso vai gerar um estresse para o seu organismo, né? Melhor horário para se fazer ginásticas, ou no finzinho da tarde, ou pela manhã, certo? Bom, uma suplementação específica, acompanhada por um profissional de saúde, né? Saber quais são os minerais que eu estou deficiente, quais são as vitaminas que eu estou deficiente, porque eu preciso equilibrar isso, as vitaminas, os minerais, né? Para saber, para dar ao meu corpo, né, o combustível correto para poder trabalhar. A alimentação viva, né? 70% a 80% de alimentos crus, né? Não é comer a galinha viva, pelo amor de Deus, né? Mas alimentos crus, de preferência adequado ao seu biotipo sanguíneo, tá? Porque tem os antígenos de todos os alimentos, tem que saber se está batendo com os seus antígenos sanguíneos. Um jejum frugal, com frutas, uma vez por semana. Lembra lá do ciclo circaseptano? A cada 7 dias você tem que parar. É a ciência que está dizendo, certo? Então, 24 ou 12 horas somente com frutas frescas.
no seu organismo, uma digestão leve, maravilhosa, e um sono restaurador, dormir antes das 22 horas, né? Uma noite completa de sono, porque isso é que vai fazer com que você tenha uma restauração. Pessoa que fica acordando de madrugada para ir para o banheiro, depois que vai para o banheiro, passa na geladeira e toma água gelada para dormir, está se matando, certo? Procure dormir, a noite foi feita para dormir. Uma hidratação viva, ou seja, uma água leve e mineralizada. Ou seja, que água é essa? Hoje, como nós não moramos perto de uma cachoeira, água tratada magneticamente, certo? Por que água tratada magneticamente? Por que a hidratação viva é tão importante? Deve ser o primeiro alimento que deve entrar no seu organismo, porque o organismo humano, ele é 75% de água. Alguns órgãos chegam até a 86%, como é o caso do pulmão, como é o caso do fígado, né? Os rins, 83% dele é água. O sangue, né? Se falando das hemácias, é 81%. O plasma é 91% é água. Você tem alguma dúvida da importância da água para o seu organismo? Agora eu te pergunto, qual é a água que você está colocando para dentro do seu corpo? Né? Então, olha só, a água representa 75% a 80% do peso do corpo. Tá? A água entra no seu corpo apenas para ser eliminada. Quando a gente bebe água e dá vontade de ir no banheiro, não é aquela água que eu bebi que está saindo, não, gente. É água velha, água antiga, que já fez, né, o seu processo e já não serve mais e o corpo quer botar para fora. Mas ele só vai botar para fora depois que chegar água nova. Senão aquela água ruim vai ficar lá dentro do teu corpo, ó, girando o tempo inteiro. É por isso que tem muitas pessoas que têm um corpo sujo, interno. Certo? Aí quando vai suar, vai fazer uma sauna, sai aquele suor fétido, ok? Participa praticamente de todas as reações químicas do organismo. A água dilui substâncias tóxicas e as carrega para fora através de dois processos, da urina e do suor. Então, é fundamental para o transporte do oxigênio, nutrientes e sais minerais. Regula a temperatura do corpo, desintoxica o organismo, ajuda na absorção dos nutrientes, faz a manutenção da saúde da pele, regulariza o metabolismo celular e mantém o sistema renal funcionando corretamente. Tem alguma dúvida da importância da água para todas as enfermidades? Não, né? Então, teria mais coisas aqui para falar, né? Normaliza o pH do corpo, evita envelhecimento precoce, né? Estimula as funções cerebrais, tudo isso, uma água viva, que hoje nós só conseguimos uma água tratada magneticamente, a gente tem em casa, porque uma água dentro de um vasilhame, sem o silocinol, esse aparelho, ela é uma água morta, sem atividade, certo? Então, uma água tratada magneticamente, ela vai ajudar também no equilíbrio hormonal, na produção do GABA, certo? Por quê? Porque uma água magnetizada, ela vai entrar mais facilmente na célula, tá vendo? Aqui é a abertura da célula. Então, as moléculas em atividade, elas ficam todas organizadas. Elas, sem ser tratadas magneticamente, da torneira, ó, elas criam clústeres, elas grudam, faz uma agregação, e aí elas dificultam a entrada na célula, certo? Bom, então, fechando isso, eu queria dizer para vocês, encerrando o assunto, que o tratamento para a ansiedade passa por aqueles 7 pontos que eu indiquei ali. Então, não se trata só de você tomar remédio, você precisa ver como é que você está de vitamina no seu corpo, como é que estão as suas vitaminas, como é o seu território, né? O terreno biológico, né? Como é que estão os minerais. E aí você precisa fazer uma atividade física, você precisa fazer uma alimentação adequada, você precisa mastigar bem os alimentos, você precisa comer primeiro os alimentos crus, que a digestão é mais rápida, e só comer os alimentos cozidos industriais depois, para que você possa ter um sangue de boa qualidade, ok? Olha só,
Você também precisa conhecer um projeto de saúde familiar e qualidade de vida. Foi para isso que você foi convidado aqui também, certo? O que é isso, esse projeto? Esse projeto, ele utiliza uma tecnologia, né, que é chamada de psilocimol. Essa tecnologia, ela é reconhecida internacionalmente, né? E ela tem pesquisas e estudos científicos, não é uma garrafada, não foi feito no quintal, foi feito com estudo, com tecnologia, tá certo? Então, o que é que esses estudos científicos identificaram? Né? Que essa água tratada magneticamente, ela vai atuar no seu organismo de uma forma que ela vai combater o envelhecimento precoce, ela vai combater as células cancerosas, né? Células doentes, na verdade, tá certo? Reduzindo a hipóxia e a acidez sanguínea. Prevenção da osteoporose, porque a osteoporose é causada por um corpo ácido, tá certo? E se você tem os distúrbios, né, os transtornos da ansiedade, você está com um corpo ácido, por isso que você precisa alcalinizar o seu corpo e deixar de perder cálcio, e prevenção de várias doenças, são mais de 150, quase 200 já catalogadas, tá certo? Esse aí é o combo mega, que você pode utilizar dentro do seu filtro de água, certo? Vai reduzir os radicais livres do seu corpo, vai alcalinizar o seu organismo, né? E tudo que a gente já falou, é maravilhoso esse equipamento, né? Não é remédio, não pense que é remédio, ele é apenas um equipamento que vai otimizar, né? Vai valorizar e vai vivificar a água que você já toma na sua casa, tá certo? Aí agora você vai perguntar, mas como é que eu vou adquirir esse produto? Pela internet, né? No Mercado Livre, nos marketplaces, né? Só compre de representantes oficiais. Por quê? Porque o representante oficial, essa pessoa que te convidou, ele simplesmente não vai levar o aparelho para você, ele vai fazer uma pesquisa da saúde da sua família, tá? E vai fazer um acompanhamento exclusivo para te orientar a melhor forma de você usar esta água, para você obter o sucesso, certo? Então, o representante oficial da empresa Timol é que vai te orientar em todo esse processo, tá bom? Bom, o meu nome é Cleuber Borges, eu sou terapeuta, eu tenho um site para marcação de consultas, tanto presencial quanto online, que é o www.terapeutacleuberborges.com.br. Isso é para fazer consulta, avaliação da sua consulta, se você tem um problema mais grave da sua saúde e você quer fazer uma consulta ou avaliação. Para tirar dúvidas ou adquirir o projeto de saúde, entre em contato com o representante oficial que te convidou para que você estivesse aqui hoje para assistir essa live, tá certo? Então, essa é a pessoa que vai te acompanhar. Este é o meu site, e lá está a forma de como você vai fazer a sua consulta, ok? Agora, nós vamos ter aqui também algumas pessoas que vão dar o seu depoimento. Pessoas que tinham problemas de saúde e que tinham ansiedade, tinham outros tipos de enfermidades e que usaram o projeto, né? Às vezes nem fizeram, digamos assim, nem conheciam, né? Às vezes nem tinham a condição até de usar o produto, e a pessoa, o vizinho lá que tinha, foi lá, pegou aquela água, disse, você está precisando dessa água aqui, levou a água para a pessoa melhorou, e a pessoa, então, adquiriu o projeto, e aí ela, hoje, né, está com a saúde, acreditamos, transformada, e vai dar o depoimento aqui para nós, tá certo? Então, eu convido agora as pessoas que estão aqui, né, que fez uso da água, que tem algum depoimento a dar. O Orlando está aí agora para fazer a nosso acompanhamento também, né? E aí, Orlando, agora é com você. Ô, Cleuber, mais uma vez,
Que palestra extraordinária, uma honra tê-lo conosco aqui nas terças-feiras. E vamos começar a ouvir as pessoas, né? Vamos começar aqui com a Jerônima. Jerônima, deixa eu adicionar você aqui, ativa o seu áudio, por favor. Boa noite. Jerônima é essa senhora aqui, de 86 anos. Sofreu um AVC, paralisou o lado direito todinho, não come pela boca, come pela sonda. E tem 5 dias que eu estou tomando, nós tomamos água do Silocimol há quase 19 anos, só do Silocimol. Aí agora, sexta-feira da semana passada, me apresentaram o Top Mais, porque deu transtorno bipolar, eu fui fazer tratamento, deixei de vender, mas continuei usando. Aí, quando foi sexta-feira, eu fui cortar meu cabelo, a pessoa me indicou, falou, você já comprou um novo? Eu falei, qual? Aí me mostrou, da Pedra da Lomita. Aí eu falei, não conheço. Ela falou, compra que vai te ajudar. Eu saí do cabeleireiro e meu marido buscou. Eu pus no filtro. No mesmo dia, eu já vi diferença nela. Hoje, ela levantou a mão, fez tchau, pegou, eu falei para ela, ontem a médica tirou o remédio dela da pressão, ela deu o AVC com pressão de 22. Tirou o remédio da pressão, eu mostrei a receita para ela, falei, tirou esse remédio aqui. E pus a receita na barriguinha dela, né, sem pensar. Quando eu fui tirar o remédio da farmacinha para pôr num canto para mim não misturar, porque eu sou bipolar, né? Que eu olho, ela pegou a receita com a mãozinha esquerda, abriu como se ela estivesse lendo. Olha que maravilha. Que maravilha. Gente, eu estou de um jeito que não cabe alegria. Só que eu investi. Nós tomamos banho na água magnetizada. Eu tenho o Silocimol da caixa d'água, que magnetiza 1.500 litros, né, em pouco tempo. Então, eu faço tudo. Tomo banho, lavo roupa, descarga do meu banheiro, você entendeu? Só não vai para a planta porque vem direto da rua. Porque a planta, ela, se for de fruta, ela dá fruta melhor, constante, e qualquer planta que você estiver, agoa, dá flor sempre, tá? E outra, quer fazer a Coca-Cola virar zap? Põe o imã dentro do copo, põe a Coca-Cola, e enquanto você fecha a garrafa e põe na geladeira, e bebe, já virou zap. Isso é o que faz com a doença do nosso corpo. Tira tudo. Coisa boa. Que maravilha. Aqui, ó. Olha aqui. Seu nome é Marisa, é? Meu nome é Marisa. Marisa e Dona Jerônima. Muito bom, Dona Jerônima. Que testemunho maravilhoso, tá certo? Não, quer que eu fale uma coisa a mais? Eu estou tão eufórica, tão contente, que hoje eu vendi só 3 kits. Maravilha, né? Maravilha. Olha, eu não vendo por dinheiro. Eu não vendo por dinheiro. Eu vendo pela saúde e o bem-estar da humanidade. Sabe? Marisa, aí o dinheiro vem. é verdade. E Não olha, é? Marisa, a água que vocês pegam aí, é de onde você Eu pego da rua. da Eu rua, pego né? da rua. Aí o que eu faço? Eu tenho o conjunto dentro do filtro também. Da Dolomita eu pus dentro do filtro com um Silocimol pequeno. E já desce água magnetizada da caixa d'água. Entendeu? Aí eu vou dar mais uma dica. Quem quiser experimentar, experimenta. Faz o café com a água. De noite, deixa sobrar. Amanhã cedo, você não joga ele fora. Põe na vasilha e completa com água o tanto que você vai fazer de café. É a mesma coisa, economia. Eu só não gostei do café, viu? O café eu não gostei. Mas nós não gostamos. Eu não tomo café também. Mas a maioria toma café, né, doutor? Mas não tome não, Né? porque para quem tem transtorno de ansiedade, transtornos
psicológicos sabe, Não estresse. pode tomar. Eu já vi. O café irrita as mucosas, né, do estômago. É, Agora eu vou dar uma dica para você fazer com Dona Jerônima, tá certo? certo. Quando você Olha lá, for ele dar vai lá, ele vai. Ah, quando eu dava para ela, você pega meia colherzinha de bicarbonato de sódio, ah, coloca na água dela e mexe bem e dê para ela, tá? certo. Tá, Vai fazer uma diferença muito grande, porque tá. o organismo de Dona Jerônima ainda está ácido, certo? E o bicarbonato vai fazer com que alcalinize mais rápido o sistema dela, entendeu? Aham. Olha aqui para vocês verem, ó. Olha como ficou a mãozinha dela. Ó, Tá vendo? tô vendo. Perfeito, Ó, perfeito. eu falo a verdade, olha aqui. Entendeu? Perfeito, perfeito. Só não tem uma vida boa, doutor, quem não quer. Beba água. Água. Água é vida, né? É, Água é vida. é. Marisa, muito obrigado pelo seu depoimento, né? Maravilhoso. E que Dona Jerônima continue sempre melhorando para a gente ter mais notícia boa lá na frente, tá É certo? claro. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela Pergunta. tem 3 anos e 3 meses que deu AVC, que está paralisada do lado direito. Você acha que tem possibilidade de firmar a perna? Acho que. Olha, pela idade dela, a recuperação dela é muito lenta, né? Pela idade, né? O organismo Uhum. já... Então, pode melhorar bastante, mas recuperar totalmente não vou dizer que milagres existem. Impossível, né? Que é impossível. Para Deus, nada é impossível, né? Nada é impossível, né? E ela tem muita vontade de viver. Ela Exatamente. luta, sabe? Ela, Porque ela, ela ajuda. aí precisaria de sabe, de um suporte com outras, precisaria fazer, ó, por exemplo, uma avaliação de vitaminas, de minerais, né? Entendeu? Para ver Uhum. como é que está o organismo dela, está suprido disso, né? Colágeno, tem que fazer uma análise completa para poder a gente saber onde é que vai mexer para ir o organismo. Quem vai dizer é o organismo, sabe? Qual médico que eu procuro para fazer isso para mim? Olha, você mora onde? Uberlândia. Uberlândia, Minas. Eu não conheço ninguém em Uberlândia, mas eu posso verificar depois e passar o endereço de um... Eu orientaria você a procurar um naturopata, entendeu? Duropata? Naturopata. A duropata. Eu vou olhar no Google. Um terapeuta que ele vai cuidar da saúde, tá? Ele não vai passar medicamento, ele não vai fazer nada, ele vai trabalhar com ela. E se ele trabalhar com a magnetoterapia, melhor ainda. Melhor ainda, Certo. certo? Eu tenho Bom, uma sobrinha que ela é terapeuta holística, ela... Essa parte, assim, ela faz tudo, sabe? Ela tem 2 faculdades. E ela estava tratando da Jerônima, aí eu deprimi em janeiro, parei de ir. Tem 2 meses que eu não vou. Que deu uma depressão profunda, mas profunda mesmo, sabe? Aí eu parei de levar. Mas é um gás que tira aí, não sei aonde, que eu não sei explicar, sabe? Eu sei que é no ar, um gás. Aí vai lá, ela pega 3 seringas. Hã? Ozônio, isso. ozônio. Aí ela enche 3 seringas e aplica no ânus dela, sabe? Melhor, mas se você ver como é que ela melhorou, e eu acho que eu vou continuar, doutor, mesmo sendo difícil para levar. Porque tem que levar de 15 em 15 dias. Eu fico com medo de machucar, sabe? Aí a senhora acha que resolve? É mais ou menos isso aí, terapeuta. Porque o ozônio ele vai ajudar o organismo dela a se restaurar. O ozônio é um restaurador de tecidos, entendeu? Sei, Então, ele vai ajudar o organismo dela a se restaurar mais rápido, né? certo. Um dano que houver, alguma coisa, o organismo se restaura muito mais rápido, né? O ozônio, ele consegue Certo. fazer isso, certo? Uhum. Mas Eu então continua, vou continuar fazendo esse, por favor, manda para mim, que eu quero fazer. tá? Depois você entra em contato e eu te passo, tá bom?
Tá bom. Deixa seu... Beleza. Vamos lá, Orlando. João Andrade e Edileuza. Olá, E aí, seu João, como é que tá as coisas? estamos bem. Tudo bem. Dona Edileuza, o que é que você manda? Boa noite, tudo bem? Bom, Posso dona fazer Edileuza. uma pergunta? Pode Posso falar. fazer? Tá. Posso fazer a pergunta? Pode. Como essa água tratada dessa forma nos traz muitos benefícios, a pergunta que eu faço é a seguinte: ela tem a possibilidade de fazer a gente perder peso? Tem, sim. Principalmente se você seguir o protocolo, né? De tomar água corretamente, né? Porque à medida que você toma que é o seguinte, para você perder peso, você tem que tomar água corretamente e tem que começar comendo os alimentos crus primeiro, certo? Principalmente à noite e na hora do almoço. E quando Outra você pergunta. Hã? Já concluiu, não? Não Posso fazer entendi. outra pergunta? É o seguinte, lá diz que nós deveríamos beber 2 litros de água diário, né? Segundo os orientadores. Essa quantidade também pode ser essa mesma quantidade ou pode ser mais ou menos? Não, a quantidade é de acordo com o peso, tá? Então, o peso quer dizer o tamanho da pessoa, né? Certo. Você vê o peso dela e aí você estabelece a quantidade correta que a pessoa deve tomar. Se a pessoa quiser tomar mais, ela pode tomar. Mas ela tem que ter a medida. A medida é aquela. Bom, fechou, você toma ali. Porque tem gente que não é 2 litros para todo mundo. Não é assim que funciona, né? Porque, de repente, a pessoa é pequena, vai faltar. Ou a pessoa é pequena, vai encharcar. A pessoa é grande, vai faltar. É como um terreno, né? Nós chamamos de terreno biológico. Então, o terreno biológico é o tamanho da pessoa, então, é 35 ml por quilo de peso. Bem explicado. Pronto, Né? Ótimo. 35 ml a água, não tinha esse... Esse é o parâmetro, né? Esse é o parâmetro. Essa fórmula ainda não. Esse é o parâmetro. Eu Obrigado. você tomar mais, nem você tomar de menos, né? Você fica naquele estágio. Agora, assim, né? Tomar a água dentro dos períodos que foi estabelecido pela pessoa que está te acompanhando. De manhã já sabe, né? Quando você acorda, o que é que você faz? A primeira coisa que você faz quando acorda? Me levanto da cama. Não, você abre os olhos. Ah, certo. Aí depois, você abriu os olhos e você disse, voltei. Você não sabia onde você estava. Aí quando você diz, voltei, aí você espreguiça, né? Aí toma o 600 ml de água, mas não é para todo não, toma metade. E aí a senhora falou que tem o silocimol no tanque, é excelente, né? Ter o silocimol no tanque, porque você vai e toma uma ducha fria, sem molhar a cabeça. Só a ducha fria no corpo e deixa a água enxugar no corpo. Então, você está despertando o seu corpo por dentro e por fora. Isso é saúde. Beleza? Maria Rosa Francisca. Boa noite. Abre o som. Maria, pronto, agora sim, pode falar. Boa noite, Cléber. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Então, eu ia fazer umas perguntas, mas o João Andrade já fez, né? Certo? Só uma pergunta que eu tenho que fazer, que eu quero fazer. Eu já estou usando, né? Da água magnetizada já há um mês.
Para mim está sendo ótimo. Já obtive vários benefícios, certo? Inclusive a menina falando aí, parabéns, viu? A menina que colocou o aparelho na caixa d'água, porque eu fiz a experiência com 2 pés de laranja, né, que eu tenho aqui. Um eu não coloco da água, e o outro eu já utilizo da água. Mudou, viu? Teve mudança, as folhas ficou suculenta, a árvore cresceu mais, certo? A pergunta que eu tenho para fazer, doutor Cleuber, é a seguinte: nessa minha mão esquerda, tem vezes que coça muito, aí você falando lá, tá? E eu perdi metade aqui do que você estava falando, que é muita coisa, né? Eu não gravei todo na mente. E outra, com essa água magnetizada que eu estou usando, melhora, assim, os enjoos que eu sinto no estômago. O enjoo que eu sinto é assim, é porque meu estômago é frágil. Qualquer coisa, assim, meio parecido, nojento no olhar da gente, o meu estômago já está revirando, sabe? É. Qualquer Qual é, coisa, assim, que eu... qual é o seu tipo sanguíneo? É o positivo. Não era para ter esse problema. Pois é, porque ainda bem que meu esposo é um anjo, porque eu não consigo, sabe? Ele que retira tudo. Só de eu olhar, aí eu passo mal que a minha cabeça falta estourar a veia, porque dói, né? Eu não consigo. Aí eu falei, eu vou fazer essa pergunta, porque para ver se é problema ou não. Não, na verdade é assim, né? Tem quanto tempo tem que você está usando o projeto? Ah, vai fazer um mês. Um mês, né? Está Uhum, recente ainda, né? tá Então, assim, recente. está recente. Então, assim, olha, precisa fazer algumas mudanças, como eu falei, não é só a questão da água. A água é a coisa mais importante da vida do ser humano, de todos os seres do planeta Terra, a não ser que o cabo seja de outro planeta, mas daqui da Terra, a água é o mais importante de todos. É o Certo, alimento mais nutritivo que nós temos. Você não sobrevive 10 dias sem água. Agora, verdade. sem comer, você sobrevive 70. Então, comida não é problema. O problema é a água. Então, a água deve ser o nosso primeiro alimento, certo? Agora, você tem que restringir mais a parte dos alimentos cozidos, tá certo? Aí tem, É, é o que eu digo, é, né? No seu sim, caso, seria interessante depois você fazer uma avaliação como terapeuta aí, ou até online mesmo com a gente, para poder organizar alguns setores, entendeu? A água vai ajudar e está ajudando a fazer a limpeza do seu organismo, mas a água vai fazer de acordo com o processo orgânico teu, como ele está habituando. Você precisa mudar os seus hábitos alimentares. É coisa que você botou aí para dentro que você não deveria colocar, entendeu? Então, certo. seu organismo está, digamos assim, de alguma forma intoxicado e que precisa fazer uma limpeza, tá? Uma limpeza. Procure fazer o jejum frugal que eu falei, fazer um jejum no final de semana, né? Não comer nada cozido, comer só alimentos crus, só alimento da terra, bota a fruta para dentro, melancia, só não pode, só Você não deu uma pode, informação muito boa aí, que eu amo verdura, sabe? E para não, mim tem que ser tudo crua, sem tempero. Eu amo. isso, Só porque muito eu não estava fazendo qual você falou, né? Antes a verdura, para depois as outras coisas mais pesadas. E outra, que tô agindo errado, então. tá, Se eu exatamente. mastigar, eu já tentei mastigar bastante, dar umas 30 mastigadas para depois engolir, mas só que não descia, devido ao estômago ser fraco, né? Mas eu vou fazer o esforço de mastigar bem direitinho, porque eu preciso do meu, né, do meu intestino Você funcionando para ajudar a água. você está precisando de enzimas, entendeu? Você está com deficiências de enzimas no seu É, organismo, certo? Aí você teria que fazer uma suplementação de enzimas para melhorar esse processo. Ou seja, a sua flora intestinal está com deficiência. Você precisa de probióticos aí para dar uma ajuda, entende? certo. Ah. Isso, Agora eu lembrei, a gente tem que falar o que está sentindo, não é verdade? isso. Então, você falando aí agora eu lembrei. Assim, tem época que sai uns carocinhos lá no ânus, entendeu? Do lado de fora. Aí aquilo coça. Aí depois some, espontâneo. Aparece espontâneo, desaparece espontâneo.
certo? Pode ser causado através disso aí também? O organismo está botando para fora, né? Ah, Às vezes porque a pessoa tem um problema na pele, tem uma coisa ou outra, e fica preocupado só com aquele problema da pele, mas ele tem que agradecer a Deus porque está saindo. é verdade, porque quando eu comecei a usar essa água magnetizada, com uma semana eu não sabia, eu descobri coisa que eu tinha que eu não sabia que eu tinha, só porque a água já foi limpando e zerando tudo, Exatamente. sabe? O Tipo organismo começa a assim, funcionar. porque eu gosto muito de cuidar do meu corpo, sabe? Estou muito pouco doada demais, né? E aí eu fui aqui mudando. Olha aqui, as minhas unhas, como tá maravilhosa. Eu só vivia assim, ó, qualquer coisinha. Eu era muito ansiosa, né? Então, hoje eu vivo assim, ó, parecendo mala de mascate, sorrindo para todo mundo. Meu marido, nossa, minha esposa agora, depois que passou a tomar da água, aí renovando o dia inteiro, aquela alegria. E o pior é que dá um autoestima, viu? Porque antes de Exatamente. eu tomar essa água, a menopausa atacava de mim para cá assim, começou nos pés, depois na mão, passou para a cabeça. Certo? É Aquilo por... já estava me deixando. Viu, Rosa? Eu não sei se eu chamo você de Maria, de Rosa ou de Francisca. Eu não sei que Pode me nome é. chamar de Rosinha, Maria. Viu, Rosa? Olha só. A água está limpando o teu sangue. O teu sangue está limpando o teu organismo. Eita maravilha, viu? Glória a Certo? Deus. Então, continue tomando água, seguindo o protocolo, que vai dar tudo certo. Agora, muda a tua alimentação, tá? Primeiro os alimentos crus. Primeiro Deus. Depois a bagaceira que os homens inventaram aí, tu bota para dentro depois. Tá bom? Boa noite, dona Clara. Sou eu? Opa! Como é que vai a senhora? Tudo bem? Quanto tempo que eu não lhe vejo? Se eu te disser que hoje eu estou assistindo a segunda live. É? Coisa boa. Eu sou aqui do Piauí, eu tinha depressão. Aí mudei a minha comida, hoje eu não tenho depressão. Que coisa boa. E a senhora mudou a comida, mudou para quê? Fez o quê? Eu mudei para melhor, passei um endocrinologista, e Ah, aí eu mudei minha alimentação, e agora estou tomando a água, estou com a pele linda. oh, que bênção, que maravilha, rapaz. É bom E saber disso, hein? É muito bom bom, saber muito bom mesmo. Eu mudei. E você estava comendo errado. Eu comia a salada, como você está falando aí, a salada, eu comia junto com a comida. Agora eu vou comer primeiro as folhas, os legumes. boa, boa, boa. Eu quero Isso fazer uma aí. pergunta para o doutor. Pergunta. A minha filha está com medo de tomar água, porque ela tem tendência de ficar magra. Ela come bem, ela se alimenta bem. Ah, Será que a água vai. Ela está com a água, eu já comprei a minha e a dela. Será que ela vai emagrecer mais ou não? ó, ela tem que fazer uma escolha. Ela quer ser uma magra saudável ou uma gorda doente? Exato, que ela tem problema nas juntas, ela tem dor. Eu sou uma senhora de 60 anos, vou completar agora, e eu não Ah, tenho uma dor na unha, mas quando eu estava gorda, quando eu comia errado, e depois da água eu não sinto mais dor nas articulações, sinto a mais. escolha. A pessoa tem que entender. A pessoa o que faz com que a pessoa emagreça ou engorde tem que estar de acordo com o peso dela. O peso tem que estar de acordo com a altura. Sim. Né? Tem que estar de acordo com a altura, para poder a pessoa ficar estabilizada. Né? Não é uma questão de gosto. Ah, eu quero ser mais gordo, eu quero ser mais magro. Não, não é isso. É saber se está dentro da estrutura da qual ele foi projetado, entendeu? E Ela. a água só vai trazer saúde para ela, energia, entendeu? Agora, se ela quer engordar, ela tem que comer. Né? Se ela parar de comer, ela não engorda. Tá certo? Travou o som. Aí eu comprei água para ela, aí ela está pesando, ela tem 3 filhos e ela é jovem, ela tem 38 anos. Aí Certo. ela está pesando o menino, o esposo, aí a gente vai começar a orientação com a pessoa que me vendeu a água para ela. Muito obrigada, suas orientações estão tudo aqui, ó. Glória a Deus. Muito obrigado, viu, dona Clara?
Fica com Deus. Janaína Vieira, boa noite. O som. Boa noite, doutor. Boa Ó, noite. hoje é meu primeiro dia aqui, né? Para mim está sendo bom, porque eu estou passando por um momento muito difícil, né? Então, essa irmã entrou em contato comigo, né? Me deu esse livro, eu acabei de perder minha mãe, então isso está tá me afetando muito no corpo todo. Eu já estava com crise de ansiedade, que eu não sabia, descobri um tempo atrás. Então, ontem mesmo, quando eu fui para o médico fazer uns exames que o médico pediu, porque o meu exame deu várias coisas, ele pediu para mim fazer a colonoscopia, pediu uns exames detalhados de sangue, então eu dei crise na rua, eu pensei que eu ia morrer. E escutando o senhor falar, eu entendi que muitas coisas eu faço errado, tanto na alimentação, dormir, eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, porque eu não consigo dormir antes disso. Então, tudo isso está afetando. Então, eu não estou com saúde boa. Tem um mês que minha mãe morreu e eu estou trancada dentro de casa. Eu não consigo sair, eu não tenho ânimo. E eu só estou piorando, cada dia mais. Então, essa live está me ajudando muito a entender muitas coisas que eu posso melhorar. Olha, querida, primeiramente, meus pêsames, viu, pela perda da sua mãe. Eu sei o que é isso. Mas você tem que ser forte, porque a vida continua. Todos nós que estamos aqui, ninguém que está aqui, ó, na live vai sair vivo dessa, não. Nem penso que ninguém vai sair vivo dessa que não vai. Então, nós temos um tempo determinado, né? E nós devemos fazer o melhor para o nosso corpo, para poder a gente viver mais. Aquilo que eu falei no início da live, não pense que o corpo é seu, mas só toma aqui emprestado. Então, eu tenho que cuidar do meu organismo, do meu corpo, para poder eu viver mais. E eu só posso fazer isso se eu entender a natureza do corpo. Então, eu preciso, meu corpo pertence à natureza. O meu corpo veio da natureza e vai voltar para a natureza. Mas não se preocupe, não, porque... Eu tenho muita dúvida, porque o senhor falou aí também sobre o negócio de comida, comer tarde da noite, muitas coisas, e aí eu tenho esse costume, muito tarde comer, e aí quando você vai dormir, você ainda está cheia, né? Então, eu tenho esse costume. Eu também não sabia que comer salada antes, tinha que comer salada antes, não tudo junto, eu como tudo junto. Salada fria. Viu, Janaína? Quem foi que te convidou? Foi a irmã Georgina. Irmã Josina. Então, você tem que se apegar com a irmã Josina que vai te auxiliar. Georgina, eu acho. Vai te ajudar você a trilhar esse caminho aí de uma forma bem tranquila, tá? Eu estou tentando um médico, sabe? Eu estou até tentando um psiquiatra, que me informaram que era bom eu ir no psiquiatra para tomar remédio, que eu estou sem remédio. Então, estou dando muita crise de ansiedade. Até dentro de casa a crise está vindo uma atrás da outra. E então, eu não estou tomando nada. Entendeu? Mas tá difícil. Você não consegue mais um psiquiatra. E olha que eu tenho um plano, hein? Mas está difícil. Mas veja bem, você pode ser o seu terapeuta, você mesmo, tá? É só você, ó, você vai ver com a Josina a forma de tomar a água corretamente, a forma de você se alimentar, tá? Sempre coma primeiro os alimentos crus. Entendi. Só depois você come os alimentos cozidos, ok? Entendi. E outra coisa, a nossa alimentação tem que ser 70% a 80% de alimentos crus, alimentos da natureza. Entendi. E só 20% ou 30%, no máximo, alimentos industrializados ou alimentos que venham do fogo, tá? Porque o que vem do fogo está morto. Tá? O que vem do fogo não vai trazer vida para o nosso corpo. Vai fazer com que a gente envelheça mais rápido e morra também mais rápido. Então, nós temos que ter, primeiro alimento que deve entrar na nossa boca é água. Tá? Então, essa questão que eu ia falar com o senhor, que eu não bebo água. Eu tenho dificuldade em beber água. Quer saber como que eu posso melhorar? Porque a minha luta é a água. Você lembra o que eu falei? Só existe cura se houver o quê? É complicado. Só existe cura se houver... Se cuidar, né? Não, se houver mudança. Mudança, tem que fazer mudança. Só existe cura se houver mudança. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ter os mesmos efeitos. Você tem que, a partir de agora, dizer o seguinte: bom, eu tenho que mudar. Não, eu vou.
eu tenho que mudar, e agora eu vou fazer correto, porque eu preciso me livrar disso. Preciso me livrar dessa ansiedade, né, desses transtornos, e eu posso fazer isso com o meu alimento e com a minha água. Vou fazer isso sim. Tá certo? Vou fazer sim, doutor. Eu gostei da live, eu vou voltar na próxima. Vou voltar em todas. Agora que me Esteja ajudou, conosco, me ajudou muito. até para dar mais depoimentos lá na frente, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica na paz. Tá? Marli Malta, boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite a todos. Então, eu gostaria de mencionar que a live foi maravilhosa. Eu estou só aprendendo a cada dia que passa. Obrigado. E eu estou quieto, não tem muito tempo também. Foi, acho que início de fevereiro, me parece. Mas, enfim, eu precisei falar porque eu ouvi a Janaína falando aí agora que ela acabou de perder a mãe dela. E, para te falar a verdade, eu perdi a minha mãe em março passado e eu estava um lixo. A minha família, nós somos 9 irmãos. E todos nós sofremos muito a perda da minha mãe, porque ela era uma bonequinha de louça para nós, ela era tratada a pão de ló. E eu estou muito triste de ter conhecido esse projeto só agora, porque a gente corria atrás de tudo que era, o que falavam para a gente que ia ser bom para minha mãe, a gente estava ali. A gente cuidou dela demais. Então, o que me tirou dessa ansiedade, dessa depressão, foi exatamente o início do projeto. Eu estou encantada com ele, porque eu sou a prova viva dentro da minha família que eu melhorei. Eu estou assim, a minha mãe está inteira dentro de mim, eu dentro dos meus princípios, eu estou aguardando a minha mãe, mas eu vou te falar uma coisa. Eu estou feliz, eu estou alegre, eu não estava assim, eu estava muito triste. Eu não conseguia, se eu fosse comentar alguma coisa da minha mãe, era só chorar. E esse projeto é que me salvou. Ele me tirou realmente daquele fundo de poço que eu estava. E eu estou tentando, assim, colocando na mente de todos da minha família para eles usarem mesmo, de maneira correta. E agora aprendi hoje, né? O alimento cru, que é o de Deus, como o senhor falou, e eu vou continuar mudando. E outra coisa, eu ficava só querendo dormir. Eu levantava 10 horas, 11 horas, meio-dia, e depois do projeto, eu estou levantando 6 horas da manhã, meu marido sai para trabalhar, o meu menino sai para a escola e eu saio para caminhar. Quando eu volto, eu estou outra pessoa e meu dia está enorme para eu fazer 1000 coisas. E um projeto novo, por causa desse projeto, eu vou começar agora a investir na minha vida espiritual e vou trabalhar muito mais para o Criador, porque eu estou muito feliz. Essa é a verdade. Eu queria ter um depoimento, agradecer a todos vocês. Ali, maravilhoso depoimento, viu? E vendo você aí cheia de vida, anima. Muito bem, é isso mesmo, é levantar a cabeça, seguir adiante, né? E fazer o bem. Infelizmente, né? Sua mãezinha descansou, mas é isso, né? Chega o tempo e quando a gente também não conhece, né? A gente perece, né? Pra você ter uma ideia, há 9 anos atrás, a minha mãe estava com o meu irmão e ligaram para mim e disse: venha ver mãe, que eu não dou 10 dias de vida para ela. E eu fui ver minha mãe. Quando eu cheguei lá, minha mãe não falava, não andava, não comia, não bebia há 20 dias, não conhecia ninguém. Um vegetal em cima da cama. Levou no médico, mas disse: tem mais jeito não. Um neurologista. Eu botei no carro e trouxe para casa. Ela estava com 89 anos, ela fez agora, o ano passado, fez 97 anos. Nossa. Está aqui em casa. Delícia. Então, assim, né? De vez em todo ano, no aniversário dela, a gente faz uma live com os filhos. Então, assim, olha, quando a gente não sabe para onde ir, a gente faz isso, a gente fica, né? Mas o projeto chegou, já conheceu agora nós vamos levar para outras pessoas, né? Para nós, primeiro, para poder a gente sentir, né? Para depois a gente levar para os outros. Né? Exatamente. A prova Mas
continue te abençoando e dê força e energia, né, para tocar o barco. Que no final, todos nós vamos nos encontrar lá no grande dia, né? Dona Dora. Dora ou Dora? Dora. Dora. Boa Boa noite. noite a todos. Pode falar. Diga aí o que é que você tem para nós. Eita, a internet da Dora tá... Pronto, acho que agora melhorou um pouco. É. Você está Pronto, onde? então, Janaína, Tem uma onça em cima do muro ali, viu? Cuidado. Salvador. Salvador? Que coisa boa. Pois é, para você ver, essas oncinhas aqui, tudo toma água magnetizada. Minhas plantas. Ô, Dora, eu vou interromper Então, o aqui é seu... eu vou desligar o seu Então, vídeo para ver se Janaína melhora, e tá? Marli, Ela não está ouvindo? Está travando lá. Camila, Ana, por favor. Boa noite a todos. Deixa eu só achar a pergunta. Peraí. Tá. Uma amiga, ela estava, mas ela precisou sair. Aí ela deixou a pergunta comigo, né? Falando assim que se uma pessoa que tem doença autoimune, ela necessariamente vai ter ansiedade e depressão? Não, não necessariamente, né? Mas, assim, a grande maioria sempre desenvolve, né? Uns em alto grau, outros em médio e outros em baixo grau, né? A ansiedade, como você viu bem, né? O Brasil é campeão mundial em ansiosos. Nós vivemos num país que dá muita insegurança, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente, uma hora ou outra, se torne até ansioso, né? Agora, existe ansiedade um grau mais elevado quando a pessoa tem algum problema de saúde, algumas enfermidades, entendeu? Mas só porque tem a doença autoimune não quer dizer que a pessoa vai ter uma ansiedade, entendeu? Entendi. Já a doença autoimune já é algo que está muito relacionado com o sangue da pessoa, né? E, geralmente, quando a pessoa está com algum problema no sangue, geralmente, alguma parte do seu organismo se torna ansiosa e ela desenvolve um certo tipo de ansiedade, mas isso, cada caso é um caso, não existe um padrão para isso, tá certo? É só ter cuidado e dê água para essa menina, para sua amiga aí, dê água para ela, tá certo? Não, tá joia. Esse vídeo, ele vai ficar salvo no YouTube para a gente poder ver de novo ou não? Com certeza. Ótimo. Excelente. Uma outra pergunta, a questão de comer os alimentos crus, não faz mal a questão da digestão ou algo do tipo? Se comer o quê? Os alimentos crus, né? Como você falou. Não faz mal digerir esses alimentos? Não, né? Absorve os nutrientes da mesma forma, né? Quem criou os alimentos crus foi Deus, foi o Criador. O fogão quem inventou foi o homem. Viu? Então, pode comer à vontade. Não tem problema. Só não pode misturar, ó. Melancia, jaca e melão. Essas três frutas são monofágicas. Você tem que ter ela isolada das outras. Não pode misturar com as outras, não. Que aí dá gases, dá problema.
certo? Certo. Mas continue nas lives, você vai aprender muita coisa para você aplicar na sua vida. Tá bom, Camila? Tá excelente. Muito obrigada. Nada, querido. Boa noite. Boa noite. Dona Maria Ribamar, é isso mesmo? Verdade. Ô, Dona Maria, diga. A senhora está onde? Boa noite. Boa noite. A senhora está onde? Viana, Maranhão. Maranhão. Ei, Maranhão. Muito bom. Pois é. A pergunta que eu quero fazer é que o que mais causa esquecimento, se é através da ansiedade, se é através da gente ter perdido muito antes querido, como 3 irmãos, filha de acidente, e a mãe, pai. Então, esse impacto vem trazendo todos esses problemas, a ansiedade, quase um sintoma de depressão, e o esquecimento, porque às vezes eu esqueço até do que eu estou falando. Então, uma me citou, aí ela botou o link para mim a primeira vez, para me pesquisar, hoje ela botou de novo, e aí eu digo, eu não vou perder nada em fazer essa procura. Tá certo. Olha, a senhora perguntou o que é que causa mais esquecimento, né? Olha, na verdade, o que causa mais esquecimento são as faltas de minerais, de vitamina no nosso organismo, né? Principalmente a Q10, né? A vitamina B6, o complexo B, certo? Na verdade, B12, o sangue da pessoa vai ficando deteriorado, né? Existe um processo chamado Rolox, que eu até mostrei aqui, e existe a agregação eritrocitária. Isso causa má irrigação na região cerebral e a pessoa começa realmente a ter problemas. A ansiedade, ela causa um pouco disso, né? Porque a pessoa fica tão ansiosa que o sistema não consegue funcionar, certo? Mas esses traumas que a senhora citou, eles também colaboram para que o organismo que já está em desequilíbrio, ele sofra um abalo maior, tá entendendo? Mas uma mudança no seu estilo de vida, né? Tem que fazer exercício, tem que fazer caminhada, não precisa ir para uma academia, chegar lá e ficar fazendo, não. Uma caminhada de meia hora, banho de sol, exercício respiratório, entendeu? E para melhorar a memória, uma colherzinha de sobremesa de óleo de coco, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, vai ajudar bastante a parte né? O magnésio também, o cloreto de magnésio, muito bom, compra um pacotezinho, dissolve no litro de água tratada magneticamente, fica tomando uma colherzinha de sopa 3 vezes ao dia, e pode tomar também uma colher de sobremesa de óleo de coco antes de dormir, certo? E vai ajudar. Bastante fruta, bastante verdura, bastante água. Está tomando a água direitinho? Sim, eu tomo bastante água. Sempre gostei de tomar bastante água. Quando acorda, escova os dentes? Pela manhã? Sim. Eu escovo o dente, tem vezes até 3 vezes por dia. Mas escova antes ou depois de comer? Levanto da cama, escovo logo meu dente. Pois é, não e aí pode. Café. Não pode acordar e escovar o dente. Só pode escovar o dente depois que come. É? E outra coisa, não use pasta de dente que contém flúor, porque o flúor vai atrapalhar ainda mais a sua mente.
tá? O flúor causa demência, tá? O Sim. flúor é o natural, que vem o flúor que coloca nas pastas de dente é sintético. E esse flúor atrapalha o funcionamento dos nossos neurônios. Ok? Compreender E outra prova. os passos que eu falei? Muita água, muita fruta, óleo de coco, pasta de dente sem flúor, você não vai achar nem em supermercado, nem em farmácia. Você vai comprar nas casas de produtos naturais. Eu quero uma pasta de dente sem flúor. Certo? Vou anotar. Pois é, e outra coisa. Eu também estou com... Diga. Vou já anotar. Eu também estou com... Não vai esquecer. Tu vai anotar, senão não esquece. Não, eu vou anotar, porque senão eu vou esquecer. Aí, aqui também foi aí o som, mas eu vou só fazer outra pergunta rapidinho. Também eu estou... Agora não, na outra eu vou explicar outro tipo de coisa também que houve aqui junto comigo, que eu acompanho 2 meninos, 2 pessoas que é especial. Mas isso aí eu não vou explicar agora, porque também eu vou lhe procurar, porque que tem hora eu quero estar sozinha, não quero ver uma pessoa falar perto de mim. A sociedade. Né? Tá. Pois é, tudo provoca só uma coisa, né? Exatamente. Tá? A pessoa vai ficando irritada, vai ficando os nervos à flor da pele, né? E aí a paciência, pavio, já foi embora, não tem mais nem pavio, né? Já acabou. Então é isso, aí tem que trabalhar isso. Lembra que eu falei? A primeira coisa para acabar com a ansiedade é meditação. Procurar lugares calmos, apaziguar a mente, né? Certo? Obrigado, dona Maria. Obrigado Paro, né? Ainda tem aqui muitas mãos levantadas, mas infelizmente se encerra, né, doutor Cleuber? O Cleuber vai colocar o site dele novamente, você pode contatá-lo. E dona Maria, tomar água tratada magneticamente, né, Cleuber? Tomar uma água que não hidrata, uma água que não vai trazer benefícios. A água tratada magneticamente, sim, né? Vai ser um carreante dos minerais, rica em oxigênio, vai beneficiar todo o seu organismo, inclusive a área cerebral, e pode ajudar nessa questão de querer só se isolar, né? Na questão da ansiedade, né, Cleuber? Bom, pessoal, agradecer a todos que participaram, todos gostam de fazer perguntas, tirar suas dúvidas, mas infelizmente não dá para ouvir todos numa live de pouco mais de 1 hora. O assunto hoje tratado foi a ansiedade. Vocês enxergaram aqui alguns depoimentos impactantes relacionados ao uso da água tratada magneticamente pelo Silosimol. O Cleuber já explicou isso, né, anteriormente, que é uma tecnologia que tem comprovação científica, e é óbvio que a pergunta é como é que eu adquiro isso? Então, a pessoa que te enviou o link, é ela que você vai procurar, ok? Essa pessoa vai tirar suas dúvidas, te fornecer os esclarecimentos que for necessário, ela está apta, preparada, inclusive para fazer um programa de acompanhamento, ok? No mais, todos os presentes, Cleuber, agradecê-lo também. Orlando, as pessoas ficaram com as mãos levantadas, elas procurem a pessoa que a convidou, ou se for convidou, né? Depois passa um e-mail, entra em contato. Lá no meu site tem lá tem a consulta e tem a pessoa entrar em contato. Envia uma mensagem, aí você vai enviar uma mensagem. Assim que eu pegar, eu vou e te respondo. Entendeu? Perfeito. E outra coisa importante, né? O site do Cleuber tem um telefone para entrar em contato que é para marcação de consultas. Eu vou até pedir para o Cleuber colocar de novo já, porque perguntados, né, que querem fazer a consulta, então o Cleuber vai disponibilizar o site e o telefone. Bem, pessoal, doutor Cleuber, uma aula muito esclarecedora, nós conseguimos enxergar aqui, tanto aqui no Zoom, como também no YouTube, as pessoas estão te agradecendo por partilhar esse conhecimento tão importante com todos.
Nós temos a tecnologia, mas tudo é um conjunto. Tudo que você puder fazer para melhorar, para que a água tratada magneticamente tenha um resultado ainda melhor, nós queremos fazer. A nossa preocupação é com a sua saúde, e você enxergou isso no que o Dr. Kleuber acabou de falar nessa live esclarecedora. Abraço a todos, excelente noite. Dr. Kleuber, as palavras finais são suas. Muito obrigado, uma honra estar com você. E não esquece de colocar de novo o teu site, o telefone, que o pessoal quer entrar em contato. Abraço a todos. Kleuber, com você. Beleza, boa noite. Eu quero agradecer a todos, né, pela participação. Não deu para responder a todo mundo, mas estamos aqui, né, para atendê-los, né, para compartilhar com vocês desse nosso trabalho, né, que é levar informação saudável para todos aqueles que nos procuram. Meu site é o www.terapeuta.kleuberborges.com.br, tá certo? E esse site, ele lá tem como você agendar, tem como você perguntar, tem como você conhecer também o meu trabalho, tá bom? Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte: com atitude simples e um estilo de vida mais natural possível, você vai restaurar a sua saúde. Fuja do fogão, coma mais mamão, mais fruta, né? Fuja do pão, senão você fica mais perto do caixão. Pão branco não faz muito bem. Você tem que variar de vez em quando, uma vez ou outra, tá certo? Então, que o teu remédio seja a tua água alcalina, tratada magneticamente, que o teu alimento natural seja retirado da terra, e o teu jejum frugal, semanal, e uma noite de sono restaurador, uma noite não, que as noites de sono sejam restauradoras, sejam o teu remédio, tá?